Olha quem voltou dos confins da terra. Quem ressuscitou? O senhor Caio. Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Mal. E aqui é o Caio. E, rapaziada, muito feliz de estar de volta. Compromissos de trabalho, todos nós famosos assalariados, impediram que eu gravasse com vocês nesse retorno ao novo canal agora, né? Eu só gravei um vídeo desde que a gente retornou com o novo canal, mas eu tô feliz de voltar aqui, feliz de resenhar e manter o nosso papo pra cima, padrãozão. Rapaziada, Hoje já vai aproveitar, que hoje tem papo. hoje o negócio. Gente, hoje o que a gente está fazendo aqui? Hoje a gente está estreando um novo formato, que é um formato de giro de notícias, em que a gente faz um catadão de tudo que aconteceu nos últimos dias no esporte e dá uma destrinchada aqui, troca uma ideia, bate uma opinião aqui e joga para vocês aí também nos comentários, para vocês falarem o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês discordam das nossas opiniões e de tudo que está acontecendo, né? Mal, vamos tocar o barco? Bora. E falar só antes. Rapaziada, sigam as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, estão bombando lá. A gente posta muita coisa todo dia, o dia inteiro. Curtam esse vídeo aqui, tá? Para a gente ajuda muito, para o Instagram também, para entender, para poder entregar o vídeo para vocês, algoritmo. E se puder, se estiverem assistindo e não forem inscritos, se inscrevam, porque a gente agradece muito e dá força para a gente continuar esse trabalho aí que a gente faz de coração. Fechou? Show de bola, rapaziada. Recado dado, vamos começar aqui. Mal, essa semana a gente começou ela com a piadinha de 1º de abril. Todo mundo achava que ia acontecer alguma coisa extremamente absurda. E o Dana White fez o anúncio de algumas lutas que vão acontecer nos próximos meses no UFC. Dentre elas, eu queria destacar 3 especificamente. A gente ia começar primeiro com o Thalisson Teixeira, o Chicão, que na primeira luta dele já se ranqueou na categoria e vai estar enfrentando o Derek Lewis, que claramente é uma situação em que o UFC visa fazer aquela troca de bastão. O Leão Novo, o Leão Velho. A gente já teve para trás o Lewis barrando Leão Novo. Eu lembro quando foi o Kyle Dawkins, que era visto O como Dalcos. que era um baita de um prospecto, o boxe da categoria. O Lewis literalmente tirou ele para nada, espancou o Dawkins como se ele não fosse nada. Mas eu acho que nessa situação é uma situação aquém. Para quem não tá lembrado, o Thalisson, ele, na estreia dele no UFC, ele nocauteou um lutador que o Mal gosta muito, que é o Amo. Justin Tafa. Peraí, foi o Justin ou foi o irmão ruim do Tafa? Ou foi o irmão Não, ruim que eu... eu não gosto da família, tá? Vocês me Pronto. perdoem, não gosto de nenhum, mas o Justin ainda é menos pior, assim. Ele se aceita a derrota como um bom perdedor. Sim, ele, pelo menos ele apanha com dignidade. E, pô, tirou pra nada, foi uma luta rápida. O Thalisson, ele é aquele cara que é o pacote completo. Pô. Ele é gigantesco, mesmo pra categoria, um cara de mais de 2 metros. Ele é rápido, bate pesado, é muito forte fisicamente, tem jiu-jitsu. E, pô, Mal, de verdade, eu não. A menos que o overhand do Mal entre, alguma coisa do tipo, eu não consigo ver o Lewis já com mobilidade reduzida, mais velho, com algumas capacidades que ele nunca foi tão bom como gasto, resistência, oferecendo alguma coisa que não seja a mão vadia pro Thalisson, cara. Como você vê? Que loucura, né? 25 anos. Por mais que a gente saiba, né, que ele esteja preparado, aceleraram o menino, hein? Tô achando que o Foi. garoto aguenta, porque, pô, primeira luta no UFC, primeira vitória, o cara já foi para ranqueado 14º, e agora na segunda luta ele vai pegar o número 9. Ele pode estar no top 10 com 2 lutas de UFC. Isso é, tipo, é realmente um evento apostando nele, e foi o que você falou. Eu nem vou me estender muito, porque eu acho que vai ser isso. O Lewis tem para oferecer o quê? Experiência e aquela mão pesada que pode pegar a qualquer momento, como pegou o Volkov já uma vez, numa luta que ele estava perdendo. A gente sabe que peso pesado basta uma mão, mas eu acho assim, Chicão muito alto, agressivo, um Muay Thai de primeiras, cotoveladas. Eu acho que pode dar ruim para o Lewis, sim, e vai ser bom ver um brasileiro em nono no ranking dos pesos pesados, sendo que tem o Malhadinho em sexto, ver brasileiro povoando de novo uma categoria tão rasa que no peso Tem o pesado. Jonathan chegando também. O Jonathan vai bater na porta já já também, cara, tenho certeza.
Sim, cara, e uma questão que a gente pensa, a gente acabou recebendo uma notícia, a gente viu que, se eu não me engano, o UFC não tem 30 lutadores pesos pesados contratados. Será que entra muito naquela questão dos extremos? Tanto o peso mosca quanto o UFC não tem material humano. Então, qualquer fagulha de renovação, o UFC não tem a devida É, calma para o cara poder maturar. não, Ou ele faz. acho que o UFC precisa renovar e eles entenderam isso, porque tanto que eles tentaram jogar o Mickey Parkin contra o Tibura, foi uma tentativa, infelizmente, falha de renovação da categoria, mas que eles estão tentando. O Kuniev contra o Curtis Blades, que vinha de disputa Contra o de Curtis cinturão. Blades. Eles estão assim, ó, pegando quem vem de fora, cara, e acelerando, tentando dar um sangue novo na categoria, mandando lutadores com performances ruins embora, assim como eles não mandam em outras categorias, então eles estão tentando renovar o peso pesado. Eu acho isso interessante, cara. Sim, é um sinal de renovação, e é complicado. Mas vamos tocar o barco? Vamos falar das Bora, próximas lutas casadas? bora que a próxima luta que eu quero trazer aqui para vocês me decepcionou bastante, que foi marcado para o UFC 316, a revanche entre Merab Dvalishvili e Sean O'Malley. Infelizmente, resolveram dar essa chance aí para o campeão que teve uma das piores performances que eu já vi como um campeão ter no octógono para um desafiante. E, cara, é o que eu digo, às vezes sei lá, na minha cabeça é pior você perder, que nem o José Aldo perdeu para o McGregor, do que você perder, que nem o O'Malley perdeu para o Dvalishvili. Porque um nocaute rápido ainda ficaria no imaginário popular que aquela luta, se acontecesse de novo, ela poderia ter desfechos diferentes. O O'Malley e Dvalishvili, ele foi completamente dominado, ele pode vir com 1000 desculpas agora, essa semana, como ele falou que abre aspas, tá, gente? Não se masturbou esse ano ainda, cortou videogame, não tem saído, cortou até as drogas e não está mexendo em rede social. Cara, ele pode vir com esse papo. A primeira luta foi um domínio tão grande do Dvalishvili que o O'Malley, no mínimo, tinha que fazer mais uma rodada antes de ter essa revanche imediata. Eu achei uma falta de respeito com o resto da categoria e eu acho que a revanche vai ser igual. Vai ser um O'Malley um pouquinho melhor, derrubado 47 vezes. Cara, e sabe o que pega, por exemplo, nesse tipo de revanche, pelo menos é a visão que eu tenho? Quando você vê que é uma derrota, por exemplo, uma derrota baseada em fatores físicos, por exemplo, o cara fisicamente não rendeu, acabou o gás, não teve uma condição física de soltar o jogo dele, é uma coisa. Quando é uma derrota com domínio técnico, e um domínio técnico de larga margem, eu acho que é uma situação totalmente diferente. E foi o Cara, caso dessa luta. foi Sim, pior que Leon Edwards contra Belal Muhammad. Juro, que já foi uma performance tão ruim entregue. E assim, o O'Malley, o que ele tem de perigoso? É a mão. Se ele acertar igual ele acertou no Sterling. Ele não tem jogo de defesa de queda e ele não construiu de setembro para cá um jogo sólido para parar as quedas do Merab, ou pelo menos as tentativas, o jogo de grade, aquele gás infinito. Um lutador não muda de setembro para cá desse jeito, sabe? Então, se ele sim. não vier com alguma estratégia muito diferente, que eu vou aplaudir, sinceramente, se você acertar uma mão, vai ser a mesma coisa, velho. A mesma coisa. E o pior é que, se ele acerta uma mão, ele abre margem para travar mais uma vez a categoria, porque o Merab provavelmente vai receber uma revanche na sequência. Ou vai colocar, ou talvez bata na consciência de darem a chance para o Peter Young, que é o cara que mais está merecendo agora, né? Sei Sim. lá. Até porque, com a vitória do O'Malley, ele revive uma galera na categoria. Sim. Porque o Merab, ele matou o Mar, matou o próprio o Peter Yan. Ele, infelizmente, é o caso de atleta que é bom demais em uma categoria que é boa e que já venceu, que demorou tanto para ser campeão, que ele venceu todo mundo que estava para trás antes de ser campeão. Antes de ser campeão, ele limpou a categoria antes de ser campeão, esse que é o problema. Mas é isso. Vamos fazer assim? Vamos para a gente matar essas duas lutas. O palpite de Chicão e Lewis e o palpite de Merab e O'Malley. Vamos deixar aqui, a gente vê quando chegar perto da luta que a gente fizer a análise, a gente vê se continua o palpite. Bora. Cara, Hoje, é Chicão nocaute, né, cara? Eu não acho que chega no segundo round. Não vejo indo Chicão muito na frente. nocaute. E Merab é decisão
porque o Merab ele vai naquela do gás infinito e, infelizmente, o Merab tem um travesseiro, não é um cara que bate com tanta potência quanto ele troca a luta agarrada. Então eu vou de Merab decisão e domínio claro novamente. Eu acho também que vai ser mais ou menos isso aí. Chicão por nocaute e o Merab por decisão. Eu acho que até talvez mais dominante dessa vez. Não consigo ver um resultado diferente. Mas, Cara, bom, toca o barco. Vai. Qual foi a terceira luta? Essa é a cereja do bolo. A terceira luta oficializada essa semana. cara, esse é o creme de la creme do negócio. Para Creme dela salvar aqui. o Fight Night, eles conseguiram casar Carlos Prates, 13º do ranking, contra o Ian Gary, 7º do ranking no peso meio médio. Já vou soltando aqui uma opinião que eu tenho que talvez seja um pouco impopular, porque eu estou vendo muita gente falando que é ruim, está queimando prospectos. Para mim é o seguinte, ranqueou, você já não é mais prospecto. Você já chegou em um nível em que não tem como você simplesmente trabalhar com carinho o cara. É bucha contra bucha. Você vai pegar bucha. O que eu acho louvável é que, por exemplo, o Gary é um cara que matou o Shavkat, um cara que notoriamente tinha dificuldades de achar adversário, matou um cara no peito como ele, sem canto completo, e levou ele a profundezas que ninguém da categoria tinha conseguido levar antes. E ele está fazendo um processo muito parecido com o Carlos Prates. Poucos caras aceitariam o Prates sem o devido tempo de preparação. Gary não é esse tipo de cara. É uma estratégia complicada, porque pode dar muito bom. Eu sinto que a derrota do Gary pro Shavkat jogou ele para cima. Mas pode dar muito ruim, porque o Prates é Eu um cara perigoso. acho que a galera fica com esse negócio de porque eles podiam se enfrentar lá na frente, mas a partir do momento que você entra no top 10, uma hora ou outra eles iam acabar se enfrentando, sabe? Que não fosse agora, vai ser lá na frente. Cara, tem Sean Brady agora, Shavkat Rakhmonov, tá vindo o Morales, O próprio o Buckley. Prats, o Magny, o Buckley. Olha isso, eu citei 6 caras até agora. Eles vão fazer como a geração antiga fez, vão lutar entre todos eles, vão se enfrentar todo mundo. Assim como o Edward, Usman, Covington, que é o Durinho, que eram os caras da geração antiga, fizeram. Então, se acostumem, porque o Prats não vai parar no Ian. Se ele for campeão ainda, ele vai ter que lutar com o Brady, ele vai ter que lutar com o Madalena, com o Belal, com o Shavkat. Então, esse é só o começo, entendeu? E, bom, a gente vai deixar para analisar, dar palpite, essas coisas mais para frente, porque como o evento é esse mês ainda, a gente vai fazer uma análise só sobre essa luta, e aí lá a gente destrincha tudo, dá todas as nossas opiniões, mas foi para trazer para vocês que é real, main event do UFC Kansas, dia 26 de abril, Ian Gary contra Carlos Prates, chute box contra Fighting Fighting Nerds. Nerds. E olha que essa Começar a ficar semana interessante. E olha que essa semana o Gary ele quase tentou entregar a paçoca da Não shootbox precisa. postando Não foto de treino sei com o se Ilha Topuria, né, cara? Não Porra. sei se precisava daquilo, cara. Eu A, entendo que para o lutador é uma oportunidade que não dá para recusar, mas não sei até que ponto pega bem, assim, essa. a parada do Gary, mano, é que é aquela história. Ele já rodou em 2 academias por motivos não divulgados. Esclarecidos, né? Nunca foi É, esclarecido. Aí o cara me exa aparece. Chutebox. Quem que é a imagem principal hoje da Chutebox? Charles do Bronx. E aí o cara me aparece na academia do Topuria, lá na Espanha, que é o provável futuro desafiante adversário. aí, ou adversário do Charles. Então, assim, não precisava, né? Mas também. Não tem o que Ele fazer, também a casa já caiu. A parada é a que eu gente tenho a impressão de que o Gary não é ruim. Ele só é mal assessorado quanto à própria imagem dele. Teve aquela questão problemática quando ele tentou engajar um personagem de trash talk, acabou não aguentando, fechou rede social. Eu sinto que o Gary ele é um cara que o que ele é cerebral na luta, fora da luta, ele é extremamente emocional a ponto de não calcular os passos dele como gerenciamento de imagem. Mas, ainda bem, é o lutador que a gente gosta de ver, cara. Porque por mais que às vezes não seja o melhor passo da carreira dele, ele pegou Rakimonov com 24 dias de antecedência, agora vai pegar o Carlos Prates com 21 dias de antecedência. Esse cara aí tem que bater palma para ele.
Isso é verdade mesmo. É um cara que não corre de ninguém. Você pode falar qualquer coisa do Ian Gary, menos que ele corre de luta difícil. Se tem dois caras que são temidos nessa categoria, é o Shavkat, pelo poder dele de luta agarrada e força, e o Pratos, porque onde ele bota a mão, ele derruba. Então, assim, ele vai lá e vai vai matar os dois bichos papão no peito, sabe? Não dá para falar que o cara não é de verdade. Isso Olha, aí tem que bater palma pro Ian Gary. E falar para você, se ele passa do Prates, ele sai grande. Bem Ele vai sair grande. grande. Mas acho que foi por isso que ele aceitou a luta também, porque ele sabe que, cara, se vencer, ele vai sair. Vão esquecer a derrota dele pro Shavkat, sabe? E aquela parada, ele tira do caminho dele, mesmo que uma derrota que ele teve pro Shavkat, ele tira do caminho dele aqueles que são as maiores buchas da categoria. Não que o Brady não seja uma bucha, não que outros nomes não sejam uma bucha. Pô, Jack Della Maddalena tem uma Ele opinião vai ter, não, mas popular quanto a ele vai ter tirado os três caras que se equivalem à altura e envergadura dele na categoria, né? Que é Michael Venom Page, Shavkat Rakhmonov e Carlos Prates. Em tese, ele teria tirado a maior dificuldade dele, né? Da frente. Dentro de E, todos esses caras, para mim, o que vem na categoria é um cara que, puta, eu vou ser apedrejado por falar isso, mas eu acho que o Jack Della Maddalena nesse meio tempo aí, ele é literalmente a vaca em cima da árvore. Ele é um bom lutador, é um cara forte, tem um bom boxe, mas eu acho que ele tá muito abaixo de todos esses que a gente citou. muito abaixo, muito abaixo, muito abaixo. É porque as pessoas não pegam o histórico dele, mas eu acho que desses todos que a gente está citando, ele ainda está um pouco abaixo. E, bom, tocar o Bora barco. lá! Eu quero puxar uma notícia aqui antes da gente encerrar só, cara, que essa daí eu acompanhei em tempo real. Boa. Havia sido divulgado, inclusive por um colega nosso aí, que a gente tem o maior respeito, e ele tem informações boas, que o UFC estava trabalhando, e realmente deve estar, trabalhando para ter Alexander Volkov contra Jailton Malhadinho. O terceiro do peso pesado contra o sexto do peso pesado, certo? Sim. Para o UFC Atlanta, já acho que 14 de junho, se eu não me engano é isso. UFC Atlanta, dia 14 de junho. Seria talvez o main event de um Fight Night ok. O Alexander Volkov veio nas suas redes sociais, né? Mandou no Telegram esse vídeo falando que tinham surgido esses rumores, mas que ele não pretende lutar com o Malhado. Não pretende lutar em julho, porque ele não vê sentido em lutar com o sexto do ranking e que ele ia aguardar oportunidades melhores. Que oportunidades melhores, Caio? Quais oportunidades seriam melhores? Porque um cara que está em terceiro no ranking e à frente dele só tem John Jones, que nunca lutaria com ele. Eu posso afirmar isso com todas as letras. John Jones acho que nem sabe quem é o Volkov. Aspinall amassou ele. E o Gaine, na primeira luta, amassou ele. E na segunda, cara, vocês podem falar que foi roubada a luta. Eu também vi vitória do Volkov. Só que aquela luta tenebrosa também é culpa do Volkov. Foi tenebroso. Ele não conseguiu segurar o Gaine no chão no segundo round. Aquele chão ridículo do Gaine. Então, assim, o Volkov também tem culpa nessa luta ter sido ridícula. Se ele foi roubado ou não, se ele venceu ou não, não importa. Os caras que estão acima dele sequer sabem que ele existe ou já passaram o carro nele. Então, cara, ele tem que abaixar um pouquinho a bola, que ele não é o John Jones, e olhar para trás. E quem está atrás dele agora é o Malhadinho, porque o Blades está com uma luta com o Kuniev que a gente falou que já foi adiada 3 vezes, a gente não sabe quando vai rolar, se vai rolar. E pegar um cara que se recuperou da derrota para o Blades com 2 vitórias muito boas. Sim. Sobre o Spivak e o Romanov. E tá vindo voando, cara. É um cara que entregou 2 performances ótimas depois da derrota pro Blades. É o sexto, tá olhando para cima, não tem quem ser. O Volkov tem que dar uma baixada de bola e aceitar o Malhadinho, sabe? Não sei se é porque ele acha que o chão dele não é tão bom assim, que não é um jogo que encaixa, mas ele não vai receber nenhuma oportunidade melhor. A não ser que dê um cara para ele que nasceu agora. E, pô, não consigo imaginar, cara. Cara, e se você for olhar realmente, é isso que você falou. Eu sinto que o Volkov, ele tá escorando naquela narrativa de que ele foi roubado e que as pessoas estão vendo
ele como injustiçado. Como você citou, o mérito do Volkov no retorno contra o Cyril Gane foi literalmente aplicar um antijogo. Porque se ele fosse para tentar lutar no que é o forte dele, que é o boxe, trocação, Gane ia tirar ele para nada novamente, como foi a primeira luta. Aliás, o Cyril Gane é um cara que eu tenho a opinião de que ele vai ser extremamente subvalorizado de agora em diante, muito por culpa dele, por Porque, performances, porra, cara, ele é uma diva, performances né? ruins. Mas a Ele é gente uma sabe, diva. mas é um caso que a gente sabe que é um material para entregar muito mais do que ele entregou, por exemplo, nas 2 últimas rodadas. É um E, cara ó, que tecnicamente é melhor. O Malhadinho falou uma coisa real. O Malhadinho falou, já não basta o John Jones travando a categoria, porque o John Jones está travando a categoria. Sim. E já não basta o Gane travando a categoria, porque o Gane trava essa categoria muito antes do John Jones. O Ele Gane é não quer uma lutar com diva. ninguém. Ele não quer lutar com ninguém, ele escolhe as lutas. Aí agora o Volkov vai travar a categoria também. Então não anda a categoria do peso pesado, não faz mais luta, luta só do top 5 para baixo e deixa os caras lá sentados em cima da posição, sem querer lutar. Coitado do Aspinall, é o único que ainda está tentando, porque ele tem o direito dele de querer lutar com o campeão Para unificar tudo dele. titular, ou pelo menos que dê o cinturão para ele, ele defenda o cinturão. Mas assim, tirando o resto, posição ridícula do Jones, posição ridícula do Gane, posição ridícula do Volkov. E o Mariatinho falou uma coisa: é por isso que o UFC tem demitido tantos pesos pesados. Os caras, além de entregarem performances ruins, eles não querem lutar. A gente não tem visto esporte nessa categoria. E eu acho que o Volkov tinha que tomar vergonha na cara e aceitar essa luta. E talvez ele não aceite porque ele sabe que vai ser ruim, ele vai perder a posição dele, porque a partir do momento que o Maradinho colocar ele para baixo, adeus, meu irmão, com esse chão que você tem, adeus. Cara, e aquela parada. O Volkov venceu o Gane no antijogo. Que antijogo ele tem para aplicar, sendo que no momento em que o gongo soar, o Malhadinho vai voar nas 2 pernas dele. O Volkov É, é mas lento. E outra, é muito mais fácil você derrubar um lutador alto, cara. Pro Sim. malhadinho é até melhor, é muita perna, muita a cintura mais Altera o centro de gravidade. o centro de gravidade, era isso que eu ia falar. Então, assim, é um jogo ruim para o Volkov, todo mundo sabe disso. E só que eu não achei que o Volkov fosse ter essa postura, sabe? De vou aguardar oportunidades melhores. Que oportunidade, irmão? Você vem de derrota, acabou. Todo Sim. mundo em cima já te bateu. Sério. Se ele passar na frente do Jones, o Jones não, ele não tira nem a foto com o John Jones. Então, tipo Não. assim, ele tem que buscar uma vitória de novo, uma posição. E ficar negando luta agora com um top 6 legítimo não é a posição de um top 3 que se espera. Cara, e historicamente, John Jones está travando categoria. Mas ele é o John Jones. Ele é o meio pesado mais dominante da história. E ele realmente tem um lastro e tem moral suficiente para fazer o que ele quiser. Cyril Gane, goste ou não, vestir um cinturão. Interino vai vestir um cinturão. Então, o Volkov ele quer negociar, sendo que ele não tem o mesmo nível de carta na mão que todos os outros adversários que estão à frente dele têm. Então Ó, ele posso falar? manda. Essa categoria aí tem muita diva para pouca performance entregue. Puta, é isso. Realmente não tem. É muita falação para pouca rodagem. E, rapaziada, indo para última notícia do dia, no caso a gente está juntando 2 notícias porque são de temas correlacionados, saiu essa semana uma notícia, ao qual a gente já colocou nas nossas redes sociais, de que provavelmente está acertado a luta entre o Alexandre Pantoja e o Kai Kara France. É uma luta que havia sido especulada há um tempo. O Kai Kara France ele vem de uma boa vitória contra acho que a última luta foi o Steve Erceg, que ele deu um nocautaço no Erceg, que vem numa fase complicada. E aliado a isso, movimentando a categoria do peso mosca, o UFC recontratou o Kyoji Horiguchi. No último final de semana, no evento do Rising que aconteceu no Japão, ele subiu no centro do ringue, anunciou a saída da organização, entregou o cinturão. Ritual que é muito comum no evento lá, o Asakura fez isso quando foi contratado, e tem tudo para balançar a categoria, né, Mal? Movimentar a categoria, é um cara que a gente pede há tempo no retorno no UFC, né, cara? Pô, nosso querido Horiguchi está de volta. Muita gente não deve lembrar dele, né? Porque a primeira passagem dele pelo UFC foi entre 2013 até 2016. Ele saiu em 2016.
mas assim, foi muito acelerado, né? Eu acho que na época só teve uma derrota, que foi para o Demetrius Johnson, numa luta em que ele foi finalizado assim, aos 4:59 do quinto round, mas estava sobrevivendo os 5 rounds ao Demetrius Johnson, que naquela época significava bastante, e não foi acelerado um pouco, tinha 23 anos na época, apesar de ter saído do UFC 7-1, a única derrota dele foi para o campeão, mas na época era o oitavo do ranking, como eu já falei, 23 anos, muito jovem. Não achem que a categoria dos moscas é rasa só de hoje, ela já é rasa de uns tempos, desde sempre, na verdade. Ela sempre foi, teve alguns lampejos ou outros, mas na época acabaram, né, dando ele aos leões e não foi campeão, mas performou muito bem no UFC. Acabou saindo, foi tentar, como não existe peso mosca fora do UFC, né? Foi tentar a sorte em outros eventos e foi campeão peso galo do Bellator e do Rising. Ele, na última luta dele, penúltima luta dele no Bellator, ele acabou perdendo o cinturão para o Sérgio Pettis, depois perdeu uma luta para o Pat Mix, mas venceu, depois ele se vingou do Sérgio Pettis pelo Rising, foi campeão do Rising, inclusive vaga o cinturão do Rising agora, né, para poder ir para o UFC. Então ele chega no UFC com essa pompa de ex-campeão do Bellator peso galo e campeão do Rising peso galo. Não é pouca coisa. Ainda mais se considerar que ele não há muito tempo atrás venceu o Kaya Sakura. Sim. E fez a última disputa de cinturão contra o Alexandre Pantoja. Tudo bem que foi um passeio, mas assim, ele venceu o Kaya Sakura, ele venceu o Sérgio Pettis, venceu nomes bons, vem de 5 vitórias consecutivas e um no contest nas últimas 6 lutas, ou seja, vem com uma bagagem boa, vem numa frequência boa de lutas, num ritmo bom, vem com uma boa sequência de vitórias, apesar de chegar com 34 anos, mas aí, tipo, o campeão tem 35, né? Sim, o Pantoja tem 35, o Manel Cap tem perto dos seus 30. Se a gente for ver, dentro das categorias mais leves do UFC, essa talvez, junto com o próprio peso leve, seja a categoria em que o top 10 seja um pouco mais envelhecido. O que é irônico, apesar de por não ser a regra das categorias menores. Mas, pô, a gente pega, por exemplo, o Pantoja possivelmente vai estar enfrentando o Kai Kara France. As pessoas não se lembram, mas o Pantoja não está oficializado no cartel, mas o Pantoja já venceu o Kai Kara France no Ultimate Fighter. Assim como ele já havia vencido o Brandon Moreno. O Pantoja é um caso de um cara que ele limpou, como a gente já falou anteriormente, a gente já tinha falado do Merab, é um caso que se encaixa muito ao Pantoja. Ele limpou a categoria alguns Antes caras de mais virar de uma campeão. vez antes de ser campeão. Então passa por uma situação complicada. Eu acho que a chegada do Horiguchi, que possivelmente vai estar estreando no evento do Azerbaijão, né? É o que os rumores indicam, que ele vai As pegar notícias o que Tagir, circulam né? as notícias que circulam é que ele tem oponente já em data, né, que é o Tagir Lambekov, 10º colocado no UFC Azerbaijão. Uma luta boa, difícil para ele, porque por tamanho e pela escola, o Tagir é da equipe, né, do Islam Makhachev e dos Nurmagomedovs. Sim. Então, é um cara que tem um jogo chato, tem talento e é muito comprido, muito grande para essa categoria. E aí ele já chega pegando o número 10, assim. Não tão acelerado quanto o Kaya Sakura, né? Mas a galera tem que lembrar que ele tem boas vitórias, viu? Porque ele limpou a Sakura também, ele nocauteou no primeiro round com 2 minutos. Não foi só o Pantoja que venceu fácil. Ele venceu o Sérgio Pettis com propriedade, e ele já venceu o Manel Cap também, que está nas Sim. cabeças aí dos moscas. Então, assim, se você for considerar a primeira passagem dele no UFC, 7-1, só perdeu para o Demetrius Johnson, mas estava perdendo por decisão até o último segundo. Venceu esses caras que eu falei, foi campeão do Bellator, campeão do Rising. Cara, eu acho que ele pode dar muito trabalho, porque se for o que estamos considerando que seja mesmo a primeira luta dele, o Lambekov, vai ser o peso mosca a categoria de origem dele. Apesar dele ser companheiro de treinos, né, do Pantoja na American Top Team, né, Caio? Mas você tem alguma Sim. informação sobre isso? Sim, no caso, foi falar, as fontes dizem que o Pantoja ele tem o interesse de enfrentar os lutadores mesmo da ATT.
porque a ideia é fomentar nomes na categoria peso-mosca, que a categoria peso-mosca rode, que tenha mais nome, que tenha mais gente vindo desafiar o cinturão, e por consequência a gente tem mais lutas, por consequência as bolsas melhoram, e é padrão, a ideia do Pantoja não é subir, é fomentar uma categoria peso-mosca forte e compatível com o reinado que ele tem. É um cara que sempre foi desvalorizado nos rankings, devido à luta contra o Urseg, um fã médio americano, que em teoria é o que paga a conta, não tem em bons olhos o Alexandre Pantoja, o que para mim é uma maluquice esportivamente falando. Então, a ideia é um fomento de uma categoria peso mosca muito mais forte e com muito mais nomes. A chegada do Horiguchi, o próprio Kai Kara-France chegando em disputa de cinturão, ele é um cara que demorou para chegar na disputa de cinturão, também lutou no Rising fora do UFC, e é uma categoria que está se renovando, é uma categoria que tem nomes chegando, é uma categoria que dificilmente entrega uma luta ruim. A gente poucas vezes viu lutas de peso mosca que foram genuinamente ruins. É uma categoria que acho que as pessoas deveriam dar um pouco mais de prestígio. E é uma boa adição, porque é um atleta que, apesar de, 34 anos, não é tão velho assim, mas ele tem uma frequência boa de lutas. Ele luta de 2 a 3 vezes por ano, não acho que vai diminuir, e chega aí forte, cara. 34,5 no cartel. Vamos ver como vão ser os próximos capítulos dessa história. Exatamente. Rapaziada, a gente conseguiu passar um pouquinho pelos acontecimentos da semana. Formato novo aqui, deixa seus comentários aqui embaixo falando se vocês gostaram, o que vocês querem que a gente fale, o que é interessante para vocês acompanharem aqui no canal, que a gente vai tentar se adequar e vamos tentar trazer esse formato mais vezes, em semanas mais tranquilas e que não tem um evento tão grande, alguma coisa que valha toda a nossa atenção. E para dar encerrada, feliz de estar de volta. Vou estar gravando mais, minha rotina de trabalho está melhorando e eu estarei mais aqui, gente. O bom filho a casa torna, né, Caio? É isso aí. Sim. Bom, espero que... Bom, sempre tem notícia, a gente vai continuar trazendo aí todas as notícias para vocês. Todo dia tem um monte de notícia nova surgindo, é um mercado que não para. E vamos que vamos, então é isso. Esse foi o Giro de Notícias aqui na Central do MMA. Valeu.